Querido, fica de pé, nós vamos fazer a leitura que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13, Colossenses 3, 13. Nós hoje queremos, dentro do tema que temos trabalhado, graça abundante, nós queremos falar um pouco sobre graça e perdão. Amém? Eu queria que todos nós lêssemos juntos esse texto. Amém? Vamos ler. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Deus, eu quero rogar nessa manhã o Senhor fale conosco por intermédio dessa palavra, nos ensinando aquele que talvez seja o tema mais recorrente quando falamos da graça do Senhor. Quando falamos da graça de um Deus que perdoa pecadores como nós. Então, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã e nos lembre, nos traga a nossa memória, que o Teu perdão, ele ecoa na nossa vida, ele muda a maneira pela qual nós nos relacionamos com os outros. Então, ó Deus, que o Senhor nos ensine nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, qual a mais abundante manifestação da graça de Deus em favor dos pecadores? Eu tenho ouvido e assistido até mesmo na internet alguns pregadores que têm respostas diferentes a essa pergunta simples. Qual a mais abundante manifestação da graça de Deus em favor de pecadores? Alguns vão falar que quando Deus ele manifesta a sua graça, ele dá propósito à vida, ele pode também trazer prosperidade, felicidade, satisfação. Dependendo da linha que o pregador ele vai seguir, ele vai trazer várias respostas possíveis e diferentes para essa pergunta de qual a mais abundante manifestação da graça de Deus em favor de pecadores. Apesar de nós termos várias respostas em relação a essa pergunta, que de fato Deus ele dá um propósito de vida, que Deus ele pode dar prosperidade, Deus ele dá felicidade, satisfação, alegria e tantas coisas. A graça de Deus, ela se mostra de maneira profundamente grandiosa quando Deus ele perdoa pecadores como eu e como você. De fato, o início de toda a transformação que Deus opera, de tudo aquilo que Deus faz, seja na minha vida como pessoa, na minha família, na sociedade, na igreja, ou seja lá onde for, tudo inicia, tudo tem início, tudo parte do princípio de que Deus graciosamente perdoa pecadores. Então a graça, ela inicia, ela começa, o start, o início da graça, é aquele início em que os pecadores eles têm acesso a Deus no momento em que graciosamente são perdoados por esse mesmo Deus, que é o objetivo da afronta de todo pecador. Nada merecemos, nada fazemos, mas mesmo assim, Ele nos perdoa por causa de Jesus. Esse é o perdão. Ele perdoa cada um dos nossos pecados, independente de quais pecados sejam esses, da gravidade, da intensidade, da intencionalidade. Deus, ele perdoa cada um dos nossos pecados exclusivamente através do sacrifício do seu Filho. Não existe outra provisão e outra maneira de Deus perdoar pecados, a não ser aquela que foi eternamente estabelecida, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz:
Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ninguém pode ser comparado a Deus quando se trata de perdão. Porque Deus não apenas nos perdoou em Cristo, como continua a nos perdoar através dele. A provisão de perdão não é apenas por início da caminhada cristã. Deus, ele não perdoa apenas pecados passados. Deus não apenas perdoa aqueles pecados que cometemos até Jesus, como defendem, por exemplo, os católicos romanos, que o perdão é o perdão, aquele pecado original, a culpa original, e o perdão até o momento em que você conhece a Cristo. Você conheceu a Cristo, agora é contigo, é você que tem que resolver sozinho essa parada aí, se controlar, fazer penitência. Não, a concepção bíblica de perdão é que a provisão do sacrifício de Cristo, ela se estabelece no perdão daqueles pecados que cometemos até a nossa conversão, mas Cristo também, ele provê para nós perdão após a conversão. Então, nós temos acesso ao perdão de Deus, independente do momento da nossa caminhada, só por Jesus. Então, mesmo convertidos, caminhando com Cristo, buscando e lutando pela nossa santificação pessoal, de qualquer maneira, ainda dependemos do gracioso perdão que há em Cristo Jesus. Se não fosse assim, 1 João capítulo 1, versículo 9 não teria sido escrito, porque diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, sempre se remetendo à morte, ao sacrifício, à doação de Jesus em favor do perdão dos pecadores. Assim, o sacrifício de Cristo é a grandiosa provisão de Deus para os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e os nossos pecados futuros. Ele é a provisão de todo o perdão de Deus em toda a nossa história. Um grandioso perdão, uma graça demonstrada de maneira gratuita e merecida por pecadores como eu e como você, independente do que nos diferencie como pecadores. Alguns aqui pecaram mais do que outros, alguns aqui têm pecados talvez mais escandalosos, cometeram erros mais graves, talvez alguns nem tanto, alguns pecam mais nas atitudes, alguns pecam muito mais nas suas mentes, enfim, independente do nível de pecado da sua vida, você alcança perdão exclusivamente pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus. Não tem outra razão. Não é porque você é bonito, não é porque a sua oração é bem feita, não é porque você canta bem, não é porque, Deus, Ele sabe que eu sou uma pessoa boa, Deus, Ele sabe que eu fui batizado. Ele perdoa você exclusivamente por causa de Jesus. Nada mais, nada além do que isso. Ele é a provisão de todo o nosso perdão. E um ato de tão imensa misericórdia e graça deve ter um impacto na vida daqueles que seguem a Jesus. Deve provocar alguma coisa, deve fazer alguma diferença. E é sobre isso que o texto de Colossenses, ele vai nos ensinar, sobre o impacto na nossa vida como crentes e como comunidade, como igreja, porque Paulo, ele está falando para a igreja em Colossos, e esse impacto da realidade dessa graça perdoadora que é em Cristo e como ela deve se manifestar na nossa vida como pessoas que conhecem e foram alvos dessa graça perdoadora. E eu quero fazer essa reflexão começando de trás para frente, porque eu quero estabelecer o padrão do nosso perdão, que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 3, a parte B, quando ele diz: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então, Paulo, ele estabelece aqui um padrão de perdão, como eu devo perdoar. Todos conhecem aquela explicação de quanto devemos perdoar.
Aquela história, devo perdoar até 7 vezes? Pedro perguntando para Jesus, porque pela lei dos fariseus, pela interpretação legal dos fariseus, um judeu piedoso não era o judeu carnal, era o judeu crente. O judeu piedoso, ele tinha a obrigação de perdoar 3 vezes ao dia. Na quarta, ele deveria levar a pessoa para o tribunal, fazer uma queixa formal contra aquela pessoa. Pedro, querendo ser o melhor de todos, ele decide multiplicar por 2 e acrescentar mais um, que dá 7. Eu vou sair por bom com Jesus. Senhor, é até 7? E Jesus usa um exagero, né, para dizer: Pedro, não tem quantidade de vezes que você deve perdoar. Se num dia a pessoa pecar contra você 70 vezes 7, você tem que perdoar 70 vezes 7. Não adianta fazer a conta, quanto tempo isso dá por minuto, quanto dá por hora, quanto dá por segundo, porque o que Jesus quer dizer não é estabelecer um limite de quantidade. O que o Senhor quis dizer é que existe um limite em nosso perdão. Não, ele exagerou propositadamente para dizer que não existe limite nas vezes em que devemos conceder perdão àqueles que fazem alguma coisa contra nós. Ponto. É isso que ele está querendo dizer. Não existe limite. A pessoa pegou você uma vez, perdoa 2, 1000 vezes, perdoa, 1 milhão de vezes, perdoa. Ninguém mais do que Deus teria o direito de cobrar essa dívida de pecado que nós temos com Ele. Ele teria todo o direito de lançar contra nós a sua ira. Ele, ao contrário, não seria injusto, seria na verdade justo. Se lançasse contra nós a sua ira e a sua indignação, se ele cumprisse de fato o que tem na Escritura, de que a alma que pecar, aquela morrerá, aquela alma que pecar, essa morrerá. Nada que os outros fizeram a nós pode ser comparado ao que nós fizemos a Deus. O nosso pecado em relação a Deus é infinitamente maior do que o pecado que as outras pessoas cometem conosco. E é interessante que nós somos extremamente rígidos em cobrar a dívida dos outros, o pecado dos outros contra nós, e somos tão compassivos e quebrantados quando se trata da nossa dívida com Deus. Uma gota de afronta a Deus é infinitamente maior do que um oceano de afronta contra o meu irmão. E se existe um pingo de justificativa em seu coração para reter perdão, guardar ira, amargura ou decidir vingar-se contra alguém, você só pode ser alguém maior e melhor do que Deus. Se no seu coração você pensa assim: não, eu tenho direito, eu tenho motivo para não perdoar, você só pode ser alguém melhor do que Deus. Só tem essa explicação. Talvez você estivesse lá em Gênesis, antes de Gênesis capítulo 1, criando um universo com Deus. Talvez você tenha poder criador, talvez você seja plenamente santo, porque nem Deus, ele retém o seu perdão através de Jesus, mas a gente se acha melhor do que Deus para reter o perdão para as outras pessoas. O nosso coração acredita ter razão nos sentimentos, não importa o quão distantes estejam nos dias atuais. Então a pessoa pecou contra a gente 10 anos atrás, mas nós ainda encontramos justificativas para as nossas mágoas, os nossos rancores e as nossas amarguras. Não gostamos e não acreditamos nesse poder do perdão, porque nós nos achamos melhores do que Deus. Deus perdoa livremente, graciosamente. Em Cristo, todas as pessoas encontram perdão, independente de qual pecado tenha cometido. Mas ai daquele que peca contra mim. O que é isso? É considerar-se maior, melhor e mais importante do que Deus. Satanás pensou exatamente a mesma coisa que você está pensando sobre você mesmo. Ele pensou que era melhor, maior e mais importante do que Deus. Por que, queridos, retemos o perdão? Porque nós nos achamos melhores do que aquele que nos ofereceu o perdão em Cristo. Qual é o padrão do perdão do qual estamos falando aqui? Assim como o Senhor perdoou vocês. Eu acho interessante a maneira como Paulo, ele escreve, né?
porque ele assim, Paulo ele direciona, ele não fala assim como o Senhor perdoou pecadores, assim como o Senhor perdoou adúlteros, assim como o Senhor perdoou homicidas, ele diz, assim como o Senhor perdoou vocês. Ele identifica claramente que aquelas pessoas foram alvos do perdão gracioso de Deus. Vocês foram perdoados por Ele. Então ele identifica claramente. E assim como, ou seja, de igual maneira que vocês receberam o perdão da parte de Deus, esse perdão imerecido, gracioso, sem ter feito nada para obter esse perdão, assim como Deus perdoou vocês, vocês também devem perdoar uns aos outros. A mesma natureza, intensidade, graciosidade e misericórdia do perdão de Deus para pecadores deve estar no coração dos pecadores. De igual maneira, na mesma intensidade, no mesmo desprendimento, em que havia no coração de Deus para perdoar um pecador como eu, que até hoje eu luto contra os meus pecados contra Deus. Até hoje eu peço perdão por pecados que eu cometo dia a dia, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, eu luto contra a minha natureza, peço perdão pelo que eu penso, peço perdão pelo que eu sinto, peço perdão pelo que eu faço, peço perdão pelo que eu não sinto, peço perdão pelo que eu não penso, peço perdão pelo que eu não faço, e tudo isso eu coloco diante de Deus, me sinto sujo, impuro, e eu peço perdão a Deus, e Deus me garante o perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9. Da mesma maneira que Deus, de maneira tão desprendida, graciosa, amorosa, intensa, misericordiosa, olhando para mim, o que eu fiz para merecer esse perdão? O que eu fiz? Cristo morreu por mim e eu continuo a pecar diariamente. O que eu fiz para merecer mais uma vez a possibilidade de ter acesso ao perdão de Deus nos pecados que eu cometi de ontem para hoje? Ontem eu pedi perdão. Ontem eu me arrependi e confessei a Deus os meus pecados e Ele sim os perdoou. E hoje eu faço muitas vezes a mesma confissão. E quando eu termino o meu pedido de perdão, o que vem à minha mente, à minha consciência? Eu sei que eu fui perdoado porque Deus prometeu na sua palavra que Ele me perdoaria se eu confessasse a Ele todas as minhas iniquidades. Não há dúvida no meu coração em relação ao perdão de Deus. Porque eu não posso agir assim de igual maneira com os outros? Esse é o parâmetro do perdão que devemos ter pelos outros. É dessa maneira, em igualdade, a mesma intensidade, a mesma intenção. O que Deus reteve do meu pecado de ontem que eu confessei para hoje? Absolutamente nada. O que Ele guardou? Nada. Nada sobra, nada resta de Deus em relação aos meus pecados confessados, mas em relação ao meu próximo, eu sempre guardo as coisas, para no momento certo a gente dar aquela esfregadinha na cara, não é? Aquela lançada no rosto, boa, gostosa, só olha, eu sabia, você fez de novo. Isso não acontece dentro da casa da gente não, com mulher, com filho, com pai, com mãe. Qual é o padrão? Primeira coisa que Paulo estabelece, está chamando a atenção, é que o nosso padrão de perdão para o próximo é o padrão de Deus. Não tem outro, não é o padrão do Dalai Lama, não é o padrão da sociologia, da psicologia, da psicanálise, do pastor coach, é o padrão de Jesus. Então, primeira coisa, existe um grande parâmetro de perdão gracioso, que é o padrão de Deus. Quando falamos sobre perdão, estamos falando sobre esse tipo de perdão. É sobre isso que nós estamos falando. E o apóstolo Paulo, para Colossos, ele mostra o perdão como uma necessidade constante. Ele inicia o versículo 13 do capítulo 3 de Colossenses dizendo: suportem-se. Olha que palavra forte para a gente já usar na comunidade. Suportem-se. O que isso quer dizer? Que é tão difícil quanto eu quero conviver com você, é você conviver comigo. Precisamos nos suportar. Claro que essa palavra suporte,
ela pode ter uma outra conotação de dar suporte, de ajudar a crescer. Só que eu penso que dentro do contexto que Paulo está dizendo aqui, no versículo 13, que ele fala sobre perdão, eu acho que a intenção dele é mais falar sobre situações críticas na nossa vida que nos levam a ter uma relação de profundo desgaste. Suportem-se. Já que somos difíceis e complicados, não vamos piorar as coisas, justificando a nossa falta de sensibilidade, a nossa grosseria e a nossa falta de educação. Tem gente que é assim, né? O negócio já não é bom. Lidar com o pecador já é difícil. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil. Ninguém aqui é perfeito, puro e santo, 100%, gente boa demais. Ninguém é. Todos nós somos pecadores. Só que muitas vezes a gente quer justificar o nosso trato extremamente grosseiro com os outros, dizendo, é porque eu sou assim mesmo. Me engula, me aceite como eu sou, ou então vá embora. Os incomodados que se retirem. Porque eu falo na cara, eu sou uma pessoa verdadeira. Não, você é uma pessoa grossa. Verdade é uma coisa, a grosseria é outra, completamente diferente. Isso demonstra apenas que você é uma pessoa difícil de conviver, lidar e, em casos extremos, desagradável de conviver. Então, o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, nesse suportem-se, é que vamos facilitar as coisas. Vamos facilitar as coisas. Vamos olhar para nós mesmos como pessoas que precisam melhorar a maneira de tratar os outros. A graça me faz suportar você e perdoar. A graça que me faz suportar você e perdoar deve fazer com que você se torne uma pessoa amorosa, empática, graciosa, prestativa, humilde, perdoadora. Quer dizer, o fato de eu perdoar a sua chatice, o seu jeito ranzinza de ser, o seu abuso matinal, não lhe dá o direito de permanecer sendo a pessoa chata que você é. Eu não estou direcionando isso aqui para ninguém, viu, gente? Estou falando em geral, a gente melhorar. Quando eu sou alvo da graça de Deus, sou impactado pelo perdão gracioso do Pai, o que acontece? Isso deve me transformar, me melhorar. E a gente vive em comunidade para que a gente possa aprender a ser uma pessoa melhor dentro da comunidade e não pessoa pior. Pastor, mas eu era assim no mundo, eu sou aqui dentro também. Não, minha irmã, meu irmão. Vamos melhorar, vamos lutar para sermos pessoas melhores, mais agradáveis de conviver, mais fáceis de lidar. De você poder conversar sem sempre ser mal interpretado. Ou então você fala com medo do que aquela pessoa vai falar por trás de você. Qual a necessidade disso? Quem é que ganha com isso? Quem na comunidade lucra com essas coisas? Ninguém, só o diabo. O diabo, quando semeia em nós essa antipatia, essa falta de solidariedade, de apego à nossa possibilidade de transformação pessoal para uma vida melhor dentro da comunidade, o diabo é que ganha com isso. Quando a gente não consegue se acertar, eu não vejo, meu irmão, me desculpe, porque eu sei que eu tenho coisa difícil na minha vida. Eu sei que eu tenho, agora eu preciso melhorar. Está a Ana Laura que convive comigo há anos, e ela sabe de dificuldades que eu tinha, que eu não tenho mais, de dificuldades que eu tenho e que eu continuo a ter, não sei se um dia eu deixarei de ter. Mas o fato dela ser a minha esposa não me dá o direito de não crescer com ela, de não me desenvolver como crente, como homem que serve a Cristo, que foi alvo desse perdão gracioso. Então Paulo ele já começa usando uma palavra muito forte: suporte, aguente, trinca os dentes e bola para frente. Suporte. E eu sempre tenho que me questionar, né? Eu sou sempre, quando eu prego, quando eu ensino, a primeira pessoa que eu me questiono é eu mesmo. Será que não tem alguém dizendo, eu suporto aquele pastor, eu não aguento? Nesses casos, não apenas comigo, meus irmãos,
com vocês, entre nós, deveremos ter a liberdade, o amor gracioso, de termos a liberalidade, a liberdade de dizer, meu irmão, eu tenho um problema muito sério com você. Eu não gosto de você por causa disso e disso. O que é isso? É maturidade cristã. Isso é envergonhar o diabo. Porque o diabo ele fica atazanando, ou como diria minha mãe carioca, espizinhando. Eu nunca ouvi ninguém dizer essa palavra, só ela, espizinhando. Fica espizinhando o seu ouvido, dizendo, vai lá, fala mal do irmão, fala, conta para ele que ele também não gosta dele não. Aí vocês vão se juntar e vão ficar queimando aquele irmão, aquela irmã. E a gente insiste, queridos, em atos e atitudes e comportamentos que são profundamente diabólicos. A gente demoniza determinados comportamentos, homossexualismo, adultério, fornicação, e está certo, realmente o diabo está por trás disso tudo mesmo. Mas alguns que são corriqueiros de estimação, que fazem parte do nosso comportamento, a gente pega aquele diabo, aquela carranca horrível do Satanás, bota um batonzinho, um blush, uma sombra, um cílio postiço, uma peruca e deixa o capeta lindo, mas ele continua sendo o capeta. Então, Satanás que está por trás dessas ações que minam e destroem a comunidade cristã, nós precisamos lutar contra essas coisas. Então, ele diz, a gente tem que suportar. Dificuldade de relacionamento, você veja, não é algo novo. E a maneira de tratar essas questões também não é. Então, olha, Paulo já falava isso no primeiro século para a igreja de Colossos. Suportem-se. Eu sei que vocês enfrentam dificuldades, diferença de pensamento. Então, se aceitem, cuidem um do outro. Agora, não vamos agir com deslealdade e com maldade. Vocês são uma família em Cristo. Uma igreja, o corpo de Cristo, vocês fazem parte do corpo de Cristo, então vocês precisam entender que o perdão deve ser algo constante. E ele também ensina que o perdão gracioso, ele deve ser mútuo. Ele diz, se há motivo de queixa, se alguém foi ofendido, o que eu devo fazer? Se de fato surgiu um tipo de rusga, de coisa ruim, como eu procedo? Eu vou exigir justiça ou fazer vingança? Queridos, antes mesmo de julgarmos quem está com a razão, qual deve ser a postura daquele que foi ofendido? Perdoar. Não precisa levar para a assembleia, não precisa conversar com A, com B, com C. A pessoa fez alguma coisa contra você, a primeira atitude no seu coração é perdoar. Não, pastor, mas ela nem pediu perdão, não importa, o que você precisa fazer é perdoar. Mas pastor, mas ela continua a fazer. O que você tem que fazer, meu irmão? Perdoar. Mas pastor, ela continua a fazer, mas ela não pede perdão no seu coração, perdoe. Mas não houve por parte de ofensor um pedido de perdão, o que eu faço? Perdoe. Porque Mateus capítulo 6, 14 a 15 nos traz uma lição muito importante. A falta de perdão impede que Deus me perdoe. Se eu não perdoei alguém, Deus, ele também não me perdoa. Então, primeira coisa, quantos de nós não estamos orando, adorando com mágoa em nosso coração e Deus não está olhando para nós? Guardamos mágoa, amargura, rancor, estamos chateados, irados, amargurados com alguém. Chegamos aqui, levantamos as mãos e o nosso louvor não é recebido por Deus, porque nós não perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam. Primeira lição, a falta de perdão impede que Deus me perdoe. Segundo, a grandiosidade do perdão de Deus por nós nos deixou sem escolha. Mateus capítulo 18, 23 a 35, aquela parábola conhecidíssima do credor incompassivo. O homem que recebeu o perdão de 10.000 talentos, mas não perdoou a dívida de 100 denários do seu conservo. É inadmissível que uma pessoa que foi alvo do perdão gracioso de Deus não perdoe o seu conservo. Então, falta de perdão impede que Deus me perdoe.
e a grandiosidade do perdão de Deus me deixa sem escolha. A única escolha que eu tenho é perdoar. Nós poderemos falar, queridos, de uma maneira até psicológica, sobre os resultados do perdão, os resultados secundários do perdão, como libertação emocional, restauração de relacionamentos, paz com o próximo, crescimento pessoal e comunitário. Tudo isso é importante, mas nada disso pode ser comparado à nossa responsabilidade diante de Deus de compartilhar com as pessoas um perdão que nós mesmos recebemos. Pastor, se eu perdoar alguém, eu vou ter paz interior? Eu não sei se você vai ter paz interior. Depende da ofensa que lhe foi feita. Talvez você perdoe e você passe um bom tempo lembrando e sofrendo com aquilo que fizeram contra você. Sei. Será que eu vou ter algum tipo de libertação espiritual? Também não sei. Normalmente quem perdoa tem libertação, experimenta a paz e muitas coisas, mas mesmo que você não experimente nada disso, a sua responsabilidade como crente é perdoar. Porque a sua responsabilidade diante de Deus, que lhe perdoou graciosamente em Cristo. Eu vou pedir perdão para ter paz interior. Pode ser. Mas antes de tudo você pede perdão, porque Deus disse que você deveria perdoar. O que devemos fazer? Nós devemos, queridos, perdoar. Eu quero concluir fazendo algumas breves observações. Primeiro, o perdão ele sempre inicia com um reconhecimento muito sincero sobre erros que foram cometidos por nós contra os outros e pelos outros contra nós. Então a relação, quando ela é quebrada, ou quando eu quebro uma relação, ou alguém quebra uma relação comigo por algo que ela fez contra mim, tudo isso começa a se resolver pelo perdão. Ele restaura relacionamentos, ele reconecta pessoas, ele faz com que os irmãos e irmãs eles possam caminhar juntos outra vez por causa da ação graciosa de Deus através do perdão da igreja. Isso é algo tão sério, queridos, que a gente lê lá em 1 Coríntios acerca daquele irmão que tinha relações com a sua madrasta, que a expressão para a exclusão da pessoa da comunidade cristã é entregar o corpo a Satanás. Para você ver a ausência do perdão da comunidade que pode provocar na vida de alguém. A pessoa seria excluída, entregue a Satanás, pela falta de correspondência do perdão, da aceitação daquela pessoa dentro da comunidade, porque ela não tinha se arrependido. Então, queridos, falar sobre uma igreja que não perdoa é algo muito complicado. Estamos falando sobre manter e permitir que o diabo ele continue a trabalhar dentro da igreja cristã. Eu não vejo, queridos, em se tratando da realidade da igreja, da comunidade, nada mais importante e sério do que falarmos sobre pessoas que precisam pedir perdão umas às outras. Então, o perdão, ele inicia com um reconhecimento sincero. Tudo começa aí, quando você reconhece quem você é, o que você fez ou o que fizeram contra você. Quem eu sou, o que eu fiz ou o que eu estou fazendo. E eu acho interessante que às vezes a gente faz alguma coisa contra os outros que a gente nem sabe que fez. E é algo muito, amados, triste que a gente precisa viver um cristianismo dissimulado para ocultar o estado da nossa alma, porque não temos coragem de falar a quem devemos falar aquilo que passa no nosso interior. Que nós temos que viver numa falsidade, mascarando o que de fato nós somos e como estamos. Meu irmão, eu não gostei do que você falou comigo. Eu lembro, eu acho que eu já contei essa experiência. Eu tinha um irmão muito querido mesmo. E uma vez a gente estava num círculo conversando de maneira muito alegre, alguns, 4, 5, 6 irmãos, todos jovens, né? Acho que eu era o mais velho, já era pastor na época,
A gente conversando, e esse irmão do nada mesmo, ele levantou a mão assim e disse: eu tenho algo contra você que você fez comigo no passado. Do nada. E não era um irmão que eu não via, era um irmão que eu convivia, diário assim, constantemente na igreja. E eu disse: foi, meu irmão, por favor, me diga que eu quero ter a oportunidade de me retratar, porque eu não sabia. E ele falou de uma brincadeira que eu fiz, sem nenhuma intenção de magoar, mas ele entendeu mal. Eu disse: então, meu irmão, eu quero lhe pedir perdão por isso que eu fiz com você. Ele me deu a oportunidade. Quer dizer, quantos anos aquele irmão andou com aquilo guardado na alma dele? Quantos anos, durante quanto tempo aquele irmão andou guardando aquilo? E eu agradeço muito a Deus, porque naquela oportunidade, mesmo na frente de tantos, ele me deu a oportunidade de me retratar. Eu sempre digo o seguinte: tempo não perdoa pecado, tempo não apaga pecado. Não adianta você tentar fazer com que o passado ele fique por cima dos seus pecados, das suas amarguras, do seu ódio, da sua raiva. Elas estão lá porque nunca foram perdoadas, nunca foram resolvidas. O que você precisa fazer é deixar isso tudo vir à tona mesmo e resolvê-las diante de Deus. Pedir perdão se for o caso, ou então dar à pessoa a oportunidade de se retratar sobre algo que talvez ela sequer lembre. É aquele negócio, né? Quem apanha nunca esquece. E dar a oportunidade da pessoa se retratar. Então, primeiro, o perdão ele precisa iniciar com um reconhecimento muito sincero sobre os nossos erros e sobre o estado do nosso coração diante daquilo que as pessoas fizeram contra a gente. Tanto na humildade de reconhecer o que fizeram, ou o que eu fiz, me magoou mesmo, me feriu, me prejudicou. E a pessoa nem sabia disso e tem a oportunidade de restaurar um relacionamento que está quebrado há tanto tempo. E eu não estou dizendo apenas da realidade de igreja, não. Isso acontece dentro da casa da gente, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. A gente se ofende, se magoa, e o passado vai lançando extrato e substrato, né? Igual arqueologia, você vai estudar arqueologia, você tem aquele substrato, você tem que ir cortando até chegar lá ao fóssil. E aquela mágoa já fossilizou, virou pedra, mas está lá. Aí por que a gente não fala, ou a gente não se coloca, ou a gente não dá oportunidade para a pessoa se retratar? Por orgulho. Porque nós somos orgulhosos demais para reconhecer que estamos fragilizados, que os nossos pecados nos fragilizam. É puro orgulho, porque nós achamos que somos melhores do que Deus. Por isso a gente não fala sobre isso, por isso a gente não toca no assunto, a gente canta, convive bem, dá um abraço, toma café e as coisas não se resolvem e se carregam anos e anos e anos e anos. Aí chega o Natal, junta a família que se odeia, que não se suporta, que é cheia de mágoa, de amargura, de traição, de maledicência, junta, ô irmão, ô amigo, daquele beijinho que não encosta no rosto, né? E fica aquela falsidade, dia 24 de dezembro, todo mundo de barriga cheia, quem bebe enche a cara, e a gente passa mais um ano sem falar nada. Então tem que começar com reconhecimento interior, meu querido, de que você não é bom, você é uma pessoa horrível. Interiormente, o que a palavra diz sobre você é que do seu coração provém os piores desejos. Todo tipo de maldade, sujeira e imundícia está na sua mente, no seu coração. Então é possível que nesse animal sob controle domesticado pela graça, alguma vez você tenha mordido alguém. Eu passeando com o meu cachorro Diggory, mansinho, né? Aí eu fui comprar um lanche lá perto de casa, manso, não morde ninguém, não faz mal para ninguém. Passou a pobre da funcionária da lanchonete, ele mordeu. Ficou roxo. Aí eu, me perdoe, ele não é acostumado a fazer isso, você também não.
Você não é acostumado a morder, mas de vez em quando você morde. De vez em quando você morde, você fere, você magoa. Talvez você esqueça, mas quem foi ferido não esquece. O que eu estou querendo dizer, amados, é se você foi ferido, tenha a oportunidade de manifestar a sua ferida interior, para que haja cura para você e para a comunidade. Se você feriu, tenta aí achar no seu coração, se não está faltando pedir perdão para alguém. Porque os nossos erros, amados, e a maneira como tratamos deles falam muito sobre quem nós somos. Todo mundo erra. Mas a maneira como nós lidamos com os nossos erros falam muito sobre quem nós somos. Deixar para lá, queridos, não resolve tudo. As pessoas precisam ser repreendidas para que tenham a oportunidade de reconhecer seus erros, pedir perdão por eles e buscar crescimento. Não vamos deixar para lá. Se magoou, se feriu, vamos falar sobre isso. Vamos amar uns aos outros a ponto de nos suportarmos naquelas coisas que são difíceis para nós. O que devemos fazer? Perdoar graciosamente, gratuitamente, liberalmente, como em Cristo fomos perdoados. O que Jesus cobrou de você para lhe perdoar? O que você pagou? O que Ele guardou dos seus pecados? Nada, absolutamente nada. Foi gratuito, foi liberal, foi literal, foi espiritual. Ele fez isso por você. E isso nos deixa naquela situação de que nós não podemos reter perdão para ninguém, absolutamente ninguém. Nós precisamos perdoar, porque essa de todas é a maior graça que nós recebemos do Senhor. Sem a graça do perdão, nós não teremos acesso a Ele. Sem a graça do perdão, nós não seremos adotados. Sem a graça do perdão, nós não seremos salvos. Tudo se deve a esse Deus gracioso, disposto a perdoar pecadores por causa do sacrifício do seu Filho. Amém? Vasculha o seu interior, a sua mente e o seu coração. Talvez é dentro da sua casa, é para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu colega de trabalho, aqui na igreja, qualquer lugar vizinho, que você deva manifestar, ou um pedido de perdão sincero, porque você entende que você feriu e magoou, acima de tudo, o coração de Deus e pecou contra alguém. E você precisa pedir perdão a essa pessoa, então você precisa conceder perdão. Dizer, eu quero liberar perdão, eu quero declarar perdão para essa pessoa. Mesmo que ela não faça caso, nem se importe com isso, mas para a gente como crente que entende a grandeza do amor e do perdão de Deus, declarar perdão, gente, é algo muito importante. Muito importante. Só quem carrega uma vida de pecado sem perdão entende o peso que isso traz. Só quem leva sobre si uma carga de peso de iniquidade, de pecado, e afoga os seus pesos nas drogas, no álcool, na religiosidade, na autodestruição, só quem vive assim, sem esperança. Mas nós conhecemos a Cristo, fomos libertos pelo perdão dele e fomos chamados e convocados a perdoar assim como ele nos perdoou. Queridos, uma igreja que perdoa é uma igreja onde abunda a graça do Senhor, onde não falta graça. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, uma igreja que peca é comum, uma igreja que perdoa é uma igreja sobrenatural, onde Deus ele superabunda com a sua graça, com a sua presença, onde as pessoas pecam, se ferem, se magoam, mas não lhes falta a possibilidade de restaurar as relações por intermédio do perdão. Graça e perdão, tudo a ver, queridos, duas palavras que precisam caminhar juntas em nossa vida. Feche os seus olhos e vamos orar.